Eu quero apresentar para vocês as primeiras impressões que eu tive desta obra, A Nutrição da Igreja, a necessidade da mutualidade dos dons, uma perspectiva batista confessional, do pastor Elivandro Mesquita. Uma obra muito bem construída, a parte da edição muito bem feita pela editora O Estandarte de Cristo. O pastor Elivandro Mesquita, entre suas muitas atribuições, ele é pastor da Primeira Igreja Batista Reformada de Russas, do Ceará, e ele é mestre pelo Seminário Batista Confessional do Brasil. O pastor Elivandro, ele desconstrói de forma precisa um mito que há na mente de muitos irmãos de que os dons espirituais eles ficaram restritos apenas para os oficiais da igreja. E o serviço na igreja local ele está restrito apenas para pessoas que ocupam algumas funções, né, como nós chamamos de cargos em alguns ministérios, ou pastores e aos pastores e presbíteros. Isto não é verdade. Olha só a tese principal como ele apresenta da obra. Com profundidade bíblica e aplicação pastoral, o autor confronta a passividade e o individualismo da membresia, chamando cada membro de igreja a viver sua vocação com intencionalidade, piedade e mutualidade prática. O autor ele vai trabalhar a realidade de que Deus ele distribui dons a cada verdadeiro crente, que é regenerado, que é transformado por meio da fé em Cristo Jesus, mediante a obra do Espírito Santo. Quando essa pessoa ela é transformada e regenerada, ela recebe capacidades, ela recebe presentes de Deus por meio do Senhor Jesus, que capacita essa pessoa para servir na igreja, servir ao corpo vivo de Cristo. Vai ser comum a gente encontrar, por exemplo, a cada fim de capítulo, uma ilustração. E são várias ilustrações excelentes que ele apresenta. O leitor ele vai estar lendo e de repente, não é um spoiler, mas de repente ele se depara com isso aqui. Em um reino antigo, o rei possuía um vasto arsenal repleto de armamentos finamente forjados e preparados para a batalha. No entanto, entre todas as armas e ferramentas havia um cômodo reservado somente para os soldados da guarda real. E aí ele começa a desenvolver uma ilustração. Para cada capítulo ele tem uma ilustração. Ele tem ilustração, ele tem uma aplicação pastoral. Então ele tem uma imagem que vai trazer o leitor, fomentar a imaginação do leitor. Então, olha, é excepcional. Tem tabelas lá no final, ele lista, não é, ali os dons. Então, dons espirituais é um tema urgente, um tema necessário para o bem da igreja. Às vezes, ou se negligencia, não se fala sobre os dons, é um extremo, como se eles não existissem, ou fossem apenas ali os dons ordinários, não é, dos ministros, como diáconos, presbíteros, ou muitas das vezes se dá ênfase demais nos dons extraordinários. Esta obra ela vai capacitar o leitor a ter uma visão bíblica e confessional da necessidade do uso universal, ou seja, do uso por toda a igreja, por cada membro dos dons espirituais, de que cada membro ele tem um dom espiritual, ele tem uma capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus e ele deve utilizá-la para o bem e para o progresso da Igreja de Cristo. Esta obra ela pode ser utilizada em grupos pequenos de estudos, escolas bíblicas e também para a leitura devocional, que possamos, por meio do Espírito Santo de Deus, despertar a capacidade que o Espírito Santo doutou a cada membro para que todo o povo de Deus esteja no serviço. Isso tornará a igreja mais dinâmica, mais cativante e também haverá menos peso nos ministros, né, nos pastores, nos diáconos, porque todo o povo de Deus ele estará engajado no serviço. Esse é o cumprimento daquele sonho de Moisés. Quem dera, né, que o Espírito de Deus fosse dado a todo o seu povo. E o cumprimento da profecia de Joel, derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Então, Pastor Elivandro, parabéns. E que a Igreja do Senhor seja despertada para o uso dos dons, para o bem
e para a edificação da igreja local. Deus abençoe.